Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde a gente vai reagir aos comentários de vocês do último SmackDown do dia 5 de dezembro de 2025 e também do NXT Deadline, que aconteceu no último dia 6 de dezembro. E por que eu vou resolver colocar os dois shows? Porque a WWE está caminhando para um final de ano onde muitos lutadores da NXT vão interagir com lutadores do main roster. Por isso que vai ser interessante a gente trazer um pouquinho dessa galera para cá. Então, se você quiser saber todas as minhas reações aos seus comentários sobre o último SmackDown e o NXT Deadline, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial deixe o seu like, porque quando você senta o dedo no like, você indica para o YouTube que o nosso vídeo é legal, e isso força eles a divulgarem a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera agora para falar do SmackDown do dia 5 e do NXT Deadline. A primeira pergunta é referente ao SmackDown, é do Kleber Coelho e ele fala o seguinte: impressionante como do dia para noite os títulos de duplas viraram alvo de todo mundo, até com lutadoras relevantes querendo e tal, enquanto que as campeãs mundiais estão rivalizando com ex-divas, a Nikki Bella, ou lutadoras irrelevantes, Mitin, Bifeb e Alba Fire. Que situação, né? Bom, claramente ele está falando da divisão de duplas femininas. E a WWE deu uma fortalecida absurda nos últimos tempos, colocando várias campeãs mundiais para lutarem como duplas. A gente tem visto Kabuki Warriors, Asuka, ex-campeã mundial com a Kairi Sane. Nós temos visto Charlexa, Charlotte Flair, Alexa Bliss, ex-campeãs mundiais. Rhea Ripley e Io Sky, ex-campeãs mundiais. Nós temos visto também lutadoras que tem muita promessa, como a Lash Legend, que está pareada com a Nia Jax, ex-campeã mundial. E temos também a Judgment Day, Roxanne Perez e Raquel Rodrigues, duas excelentes lutadoras que vieram do NXT e que tiveram muitos títulos por lá. Quando a gente soma tudo isso e a gente vê a situação, a gente percebe que a WWE, ela parece que errou a mão nessa produção dessa divisão de duplas. Parece que eles quiseram elevar essa divisão de duplas, colocar algumas lutadoras que estavam surgindo ou ressurgindo nessa divisão, deram uma bufada excelente nela, mas no processo acabaram tirando lutadoras que deveriam estar lutando pelos campeonatos principais ou secundários e jogaram nessa divisão. Até esqueci de Bayley, né, que tá pareada com a Lyra Valkyria, e da Chelsea Green, que tá pareada com a Alba Fire. Então são 14 lutadoras que poderiam estar perfeitamente lutando pelos campeonatos principais ou secundários de simples e estão atochadas na divisão de duplas. E aí as divisões de simples, as duas divisões de simples, estão simplesmente às traças. Por quê? Nós temos no Monday Night Raw a Stephanie Vaquer, que está fazendo rivalidade com a Nikki Bella, né, como falou, uma ex-diva, né, que está tentando aí se ajustar com a luta livre dos dias de hoje. E lá no SmackDown a gente tem a Jade Cargill, que não tem essa qualidade toda no ringue, fazendo o feud com Bifeb e Mitin, que até tempos atrás estavam tomando um piau na divisão secundária, ali no campeonato secundário, né, no campeonato dos Estados Unidos. Então, quando você considera isso, realmente parece que a WWE sentou demais a mão nessa divisão de duplas. A divisão de duplas femininas da WWE tá excelente, só que no processo eles esqueceram todos os títulos. Então tem que concordar com o Kleber, realmente não faz o menor sentido. A WWE ela tem que dar uma maneirada nisso, ela tem que dar uma equilibrada na coisa. Eu acho que 4 a 5 duplas na divisão de duplas tá de bom tamanho. E eles podem pegar lutadoras que estão subindo da NXT pro main roster e botar nessa divisão. E eles podem trazer a Jacy Jane juntamente com a Fallon Henley, eles podem trazer a Zaruka, né, a Zarya e a Soluka, subirem com essas duas duplas e livrarem pelo menos umas 3 ou 4 duplas para que essa galera rivalize pelos campeonatos principais e secundários. Eu acho que o caminho é esse. Se a WWE conseguir equilibrar a coisa dessa forma, trazendo lutadoras da NXT para povoar essa divisão de duplas e liberar essas ex-campeãs mundiais para rivalizar pelos campeonatos principais, eu acho que a gente vai ter uma coisa muito mais equilibrada, vai ser muito melhor para Stephanie Vaquer e para Jade Cargill, que vão ter oponentes válidas, legítimas pelos seus campeonatos, e assim vai trazer uma importância muito maior para esses campeonatos. Hoje eles simplesmente estão jogados às traças, essa é que é a verdade. Agora o Thiago, ele vai trazer um comentário sobre a escolha do Gunther para aposentar o John Cena, e é uma escolha que, assim, uma opinião que não é tão popular aqui no Brasil não, mas eu quero trazer para vocês. Ele diz o seguinte: tiozão,
Tô achando que a escolha do Gunther para aposentar o Cena foi brilhante. Vai alavancar ainda mais o Gunther, vai consolidar tanto o austríaco, e ele vai se tornar o top heel da WWE por muito tempo. Eu acho bem bacana ele fazer a galera desistir. E eu estou achando que ele vai cometer o crime e fazer o John Cena desistir pela primeira vez. Esse show vai ser absolute cinema. Bom, vamos lá. Cara, a sua opinião não é muito compartilhada da maioria das pessoas, não. Tá? E é muito engraçado isso, porque o Gunther é um dos lutadores mais bem-quistos da WWE. Assim, é uma galera que. É um cara que a galera gosta, a galera curte. Só que a WWE colocou ele numa posição que a galera não tá gostando. Porque ninguém, pelo menos lá fora, tá curtindo muito a ideia do Gunther lutar contra o John Cena. Assim, é uma opinião que se divide. Tem gente que acha que o Cena deveria lutar com uma lenda, né? Deveria lutar com um lutador lendário, com quem ele teve alguma história, para marcar o final da carreira dele. É claro que tem os misetes, né? Que é aquela galera que é fã do The Miz e acha que o The Miz deveria ser o último oponente do Cena. Pelo amor de Deus, não. Mas tem a galera, por exemplo, que acha que a WWE poderia ter colocado um Chris Jericho. Tem gente que acha que a WWE poderia ter pegado o telefone, ter ligado pro Tony Khan e de repente ter trazido o Edge. Tem gente que acha que de repente o Cena poderia ter enfrentado na sua última luta o Randy Orton ou o AJ Styles. Teriam sido lutas interessantes. E tem uma outra galera que acha que o Cena deveria ter sido utilizado para elevar um talento da NXT. E a gente vai ver isso no show. A gente vai ver isso no show, a gente vai falar um pouquinho sobre essa união da NXT com o Saturday Night Main Event daqui a pouco. Mas o fato é que a forma como a história de que o Gunther ia ser o lutador a lutar por último com o Cena vazou há 2 meses atrás e irritou muita gente, porque o pessoal chegou a falar, tá vendo, a WWE é óbvia. Eu até hoje não entendo por que a WWE não mudou o rumo. Eles sabendo que a notícia vazou, por que eles não mudaram o rumo? E não escolheram um outro lutador para enfrentar o Cena. Eu entendo você, eu concordo com você que a vitória do Gunther sobre o Cena vai elevar muito o cartaz dele. Porém, se a WWE dropar essa luta não for boa, o rage do público, a raiva do público, a fúria do público com a WWE por ter dropado a bola na aposentadoria do Cena vai acabar respingando para cima do Gunther e ele vai começar a ser malquisto pelo público. Tá? E aí isso é mal. Isso é mal porque ele é um talento muito legal, ele é um talento muito bom, ele merece ser empurrado, mas ele está sendo colocado numa posição que é quase que ele não tem como vencer. Porque se ele vencer o Cena, ninguém vai gostar. Se ele perder pro Cena, o pessoal vai achar que eles deveriam ter colocado um outro lutador no lugar. A única forma do Gunther sair bem dessa luta é se essa luta com o Cena for a melhor luta do ano. Tá? Se for uma luta de 6 estrelas, uma luta daquelas que a gente vai lembrar por gerações, essa vai ser a única forma do Gunther sair por cima. E eu sinceramente não acho que isso vai acontecer. Vamos ver como é que vai ser. Esse show vai ser no sábado. Nós vamos ter live aqui no canal. A gente deve começar a live 1 hora antes do show. O show deve começar às 9 horas nos Estados Unidos. A gente deve começar a nossa live às 8 horas da noite. Vai ser resenha por 1 hora antes de começar esse show. Fiquem ligados com a gente que a gente vai ter convidados surpresa para a nossa live. Agora, o Pandora, ele faz um comentário sobre as Kabuki Warriors, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre ela. Cara, mataram as Kabuki Warriors. Desde o começo do dorama, elas perdem quase todas as lutas. Parece que estão quase prontas para Asuka. Todas estão prontas para Asuka, apesar de terem tido boas lutas de duplas no cenário feminino, em parte por causa dessa storyline. As Kabuki não passam a sessão de perigo que as duas campeãs rios deveriam passar. Pois é, existe um pequeno problema com as Kabuki Warriors que acaba afetando um pouco essa aura delas. E é aquele problema que às vezes a gente insiste aqui, a gente fala, cara, a WWE devia largar o osso com relação a isso, mas a gente precisa ressaltar. As duas são baixas, tá? Infelizmente, a WWE, ela tá com uma safra de lutadoras altas e fortes muito grande vindo. Então nós temos a Rhea Ripley, que tem mais de 1,70 m, nós temos a Nia Jax, nós temos a Lash Legend, nós temos outras lutadoras que estão subindo da NXT que são mais altas. E aí, quando você coloca a Asuka e a Kairi Sane do lado delas, a disparatada de tamanho é muito grande. E aí isso acaba com que a WWE se sinta tentada a fazer as Kabuki Warriors perderem.
quando eu concordo contigo, eles deveriam estar fazendo elas ganharem. Por exemplo, a cusparada do veneno da Asuka devia estar sendo utilizada em todas as lutas pra ela roubar todas as lutas e roubar a vitória. Por quê? Porque assim ela extraria uma sensação de perigo. Você não iria querer lutar contra a Asuka, porque você poderia tomar um veneno na cara. Isso está sendo pouco usado. E aí, quando a gente vê as lutas, seja da Asuka, seja da Kairi Sane, as duas estão sempre perdendo. Então, sim, isso acaba prejudicando a hora delas, isso acaba prejudicando a forma como elas são vistas pelo público. E a verdade é que a gente quase que vê as Kabuki Warriors hoje como campeãs de transição. Porque quando você vê Nia Jax e Lash Legend dando uma sova nelas, como aconteceu no último show, e levantando os cinturões de duplas, você vê, caraca, esses cinturões ficam bem melhor com essas duas. Entendeu? E isso é culpa da WWE, que não está sabendo bucar as Kabuki Warriors da forma certa. Elas deveriam estar sendo bucadas como? Como lutadoras perigosas, que roubam, que metem candlestick na cara, que são violentas e que são surtadas a ponto de machucar. Essa deveria ser a forma de bucar as duas. Bucar como lutadoras normais, cara, com essa diferença de tamanho brutal, fica quase irreal. Você, por exemplo, bota uma Lash Legend contra uma Kairi Sane no ringue. Por mais que a Kairi Sane voe pra todo lado, cara, um Big Boot da Lash Legend desmonta a Kairi. Então, a WWE ela vai precisar trabalhar muito bem as Kabuki Warriors antes de elas acabarem se tornando duas jobbers das estrelas. E tá quase acontecendo isso. Vamos ver se a WWE toma jeito. Agora, nós tivemos um comentário tivemos um comentário muito legal dos MFTs, que tiveram uma resposta muito legal que eu quero trazer aqui. O Guina de Gênios, ele comentou o seguinte: gostei muito da promo do solo, mas ainda acho que falta água nessa stable, mas gostaria de ver um push para os MFTs. E aí o Rafael respondeu: pra mim o que falta é que os outros mostrarem mais uma personalidade. Eles como guarda-costas do solo, sem abrir a boca, não criam nenhuma conexão com quem assiste. Cara, Rafael matou assim, ele pegou o prego e acertou de primeira. Pá! Foi perfeita a colocação dele. A gente estava se perguntando assim, qual é o problema dos MFTs? A gente olha para eles e a gente não cria uma conexão com eles. É isso. Não deram os microfones para eles. O Tamatonga não tá falando. O Tongaloa não tá falando. O Jace Mateu não tá falando. E o Talatonga não tá falando. Só quem fala é o Solo. Vejam a diferença pra Division. Quando tinha a Division, o Seth Rollins também. Era ele o tempo todo que falava. No momento que deram o microfone pro Bron Breakker e pro Bronson Reed num Monday Night Raw perdido há alguns meses atrás, cara, aquilo já foram duas promos muito boas que já trouxeram uma conexão pra gente, que já fez a gente se importar com aqueles dois, que estavam meio que encostados nos bastidores ali, como guarda-costas do Seth Rollins. É a mesma questão com os MFTs. A gente precisa ouvir eles falando, a gente precisa ouvir o que move eles, o que eles querem, o que eles desejam na WWE. Se a gente ouvir isso, com certeza a gente pode ter um desenvolvimento desses personagens. Mas, cara, a gente tá vendo o Tamatonga batendo de frente com o Ilya Dragunov, encarando ele, e ele nem o... Ele faz. Ele encarou nesse último show o Ilya Dragunov, e aí veio o Solo Sikoa e bateu no ombro dele e falou, agora não. Deixa o cara falar, caramba. Se ele vai desafiar o Dragunov, deixa ele soltar os impropérios na cara do russo maluco. Entendeu? Cara, então, assim, o Rafael matou a charada. É isso que a gente tá precisando. Microfone pra ontem pros MFTs, pra ver se ali dá pra salvar alguma coisa, né? Agora, o Thomas, ele trouxe um comentário muito interessante sobre a Rhea Ripley. E essa associação dela com o Damian Priest, que eu particularmente não tanquei não, tá? Mas eu vou ver o comentário dele, vamos ver o que ele colocou aqui. Ele diz o seguinte: minha opinião de um assunto um pouco mais banal, que nem foi comentado no vídeo resumo, é que é a dupla entre o Damian Priest e a Rhea Ripley. Fica claro que, em primeiro lugar, é para aumentar a aura do Priest. Porém, a WWE pode estar, aos poucos, fazendo a transição da Rhea para o SmackDown. Com isso, o show teria mais um nome de peso, ela poderia continuar sendo dupla da Io, já que os títulos de duplas rodam pelas divisões. E ainda ela poderia ganhar o título da Jade, fazer várias feuds com a Charlotte, Alexa, Tiffany, Julia e Bianca Belair, que Deus a tem. Deus a tem, essa foi boa. Isso tornaria o SmackDown muito mais atrativo para o público. PS, eu falei que a Bayley ia dar um jeito de lutar na despedida do Cena. Bom, vamos lá. De baixo pra cima, a Bayley é excelente lutadora, também empurrando outras, ela tá querendo fazer isso.
E eu tenho certeza que ela vai fazer uma boa luta com a Sol Ruka, né? Vai ser uma das lutas do Saturday Night Main Event de aposentadoria do Cena, tá? Agora, com relação a Rhea Ripley, cara, eu não consigo ver um cenário em que a Rhea esteja no SmackDown, a Io esteja no Monday Night Raw e elas lutem pelo título de duplas. Pra mim não faz sentido nenhum. Eu acho que as duas têm que estar no mesmo show para elas estarem interagindo e lutando pelo título de duplas, tá? Eu acho que se a Rhea for pro SmackDown, a dupla com a Io vai quebrar. Ela vai morrer. E aí, o Absolute Dorama vai pro espaço. A feud da Rhea com a Io, pra saber quem é que é a melhor, porque a Rhea nunca ganhou da Io, também vai pro espaço. A gente vai receber, vai lembrar dessa história daqui a uns 2, 3 anos, quando essa feud já estiver fria. E, sinceramente, a associação da Rhea Ripley com o Damian Priest não vai ajudar nada a Rhea. Nada. Porque a Rhea tinha que estar lutando com as lutadoras. Ela tinha que estar lutando com as campeãs. Vocês encheram tanto o saco falando que a Rhea era forçada. Ah, tá vindo o Heel Turn de novo aí, tá vendo? Vocês, detratores da Rhea, encheram tanto o saco online dizendo que ela estava forçada que a WWE tirou ela de todas as storylines relevantes dessa companhia. Cara, uma das principais personagens estrelas da WWE está sendo escanteada porque vocês pediram. E aí no lugar a gente tá tendo quem? Jade Cargill. Bem feito pra vocês. Agora eu vou dar uma de Zezo também. Bem feito pra vocês. Falaram que a Rhea Ripley tava forçada, agora vocês vão ter Jadeberg para vocês poderem torcer. Bem feito. Vão ser 2 minutos de defesa de título todo show. Entendeu? Enquanto a gente podia estar tendo lutas 5 estrelas da Rhea Ripley de 20 a 25 minutos, vocês vão ter que aturar Jade Cargill lutando de 2 a 3 minutos todo o santo show. Tá aí. Agora aguentem, tá bom? A verdade é essa. A Rhea Ripley, ela nunca podia estar sendo escanteada desse jeito. Damian Priest não é bom. Não é bom. Tá? WWE tinha que, de repente, volta com ele lá pro Judgment Day, entendeu? Sei lá, expulsa o Dominic e toma posse daquele negócio, entendeu? Talvez seja melhor pra todo mundo o Damian Priest voltar pro Judgment Day, porque do jeito que tá, cara, não dá. E a Rhea Ripley, cara? A Rhea Ripley tem que estar lutando pelos campeonatos, cara. Tem que estar lutando pelos campeonatos, entendeu? Tem que estar lá nas cabeças, fazendo luta 5 estrelas pra emocionar a gente, como foi na Evolution, entendeu? Vocês viram lá a minha tier list que eu postei ontem, das melhores lutas de PLS do ano. Rhea Ripley e o Sky estão lá no topo. Rhea Ripley e o Sky e Bianca Belair tá lá no topo também. Entendeu? Então, cara, não dá. Não dá. Isso aqui é intancável. Entendeu? Agora, a Rhea Ripley larga a mão do Damian Priest e toma o título da Jade e começa a fazer feud com essa galera aí que você listou, aí ok. Agora, se for pra ficar fazendo casalzinho com Damian Priest pra poder encarar a Aleister Black e Zelina, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Enfim. Heel Turn terminado. Vamos agora falar sobre Ilya Dragunov. E aí, nós tivemos um comentário com uma resposta bem interessante que eu também queria trazer aqui. Para falar do potencial do Dragão Louco, né? O Dragunov é uma joia que essa empresa tem nas mãos. A lesão é péssima, porém proporcionou ele ter em mãos o título americano e lutar toda semana. Ele estava na rota do Intercontinental quando se lesionou. Ele está mostrando a cada semana que pode ser mais que um lutador de midcard. Isso o Wrestling Moderno disse. E aí o Davidson disse, dito isso, vai ser um lutador midcard. Vamos lá. A gente pode achar que por causa do tamanho do Dragunov, ele não é dos mais altos do roster, e ele vai acabar batendo na trave e ele nunca vai ser campeão mundial. Só que o Dragunov, ele tem uma qualidade que vai além do seu tamanho. Primeiro, aliás, ele tem 2 qualidades. Primeiro, as feições, os maneirismos dele trazem um sentimento para as lutas que é algo que poucos lutadores da WWE conseguem trazer. Parece realmente que ele sofre uma concussão em cada luta que ele faz. É um negócio impressionante da gente ver. É muito divertido ver uma luta do Dragunov. Além disso, ele tem um dos movesets mais realistas da WWE. Todo golpe que o cara dá parece real. Assim, até mesmo o finalizador, que o pessoal fala, mas o Weight Bomb é um negócio meio fraco. Meu irmão, o cara pula com você deitado e te dá uma cotovelada na tua cara de cima para baixo, como se fosse um Superman Punch. Tu apaga, meu irmão. Tu apaga. Se qualquer lutador no UFC faz isso, o adversário apaga.
entendeu? Então, o Dragon 9, ele junta um moveset muito realista que ele pode aplicar em qualquer lutador com uma forma de se expressar muito legal. Isso torna o Dragon 9 um lutador extremamente diferenciado na WWE. Ele é um dos poucos que consegue agregar esses fatores no seu moveset, no seu estilo de luta. E é isso que eu acho que vai fazer com que o Dragon 9 se torne um futuro campeão mundial. O Dragon 9 ele tem todos os predicados para chegar lá. A única coisa que pode barrar ele de chegar lá são as contusões, porque ele já teve problema de contusão no passado e pode continuar tendo agora, e isso pode atrasar a vida dele. Se o joelho dele segurar ali no lugar e ele conseguir ter uma sequência na companhia, eu digo pra vocês que o Dragon 9 vai ser campeão do mundo e não vai demorar muito tempo não. Eu dou 2 anos no máximo pra isso acontecer. Podem me gravar, podem clipar e me cobrem no final de 2027, tá bom? Agora, o Cauê Martinelli vai fazer um comentário sobre o SmackDown e sobre a Jade Cargill. Ele vai dizer o seguinte: o SmackDown tem menos de 2 horas de programa, porque as partes da Jade não existem. Infelizmente, eu pulo os momentos da divisão feminina do SmackDown, e quando eu olho para NXT, eu penso, isso aqui é muito melhor. Triple H, faça algo pra já. Bom, meu amigo, seguinte, a WWE, pelo menos as fontes da WWE que tem contatos com a WWE, dizem que o Triple H vai fazer algo. Por quê? Porque o SmackDown ele vai passar de 2 para 3 horas em janeiro. Né? Isso aí a gente já está sabendo. E por que o show vai passar de 2 para 3 horas em janeiro? A WWE parece que vai subir com alguns talentos da NXT para o main roster. E parece que a mola propulsora para isso vai ser justamente o show de aposentadoria do Cena, aonde vão ter lutas de lutadores do main roster contra lutadores da NXT. Só que não vão ser quaisquer lutadores. Porque, por exemplo, nós já temos agendado Cody Rhodes versus Oba Femi e temos Bayley versus Sol Ruka. 2 lutadores mega estabelecidos contra 2 talentos em ascensão. Então, e ainda provavelmente, eu acredito que vão vir mais 2 lutas sendo agendadas no Monday Night Raw que a gente vai ver hoje. Tá? Fiquem ligados, colhem na nossa live hoje no Monday Night Raw, porque vai ter coisa surgindo aí. Então, quando eu penso nisso tudo, eu acho que, assim, eu vejo um futuro para a divisão feminina do SmackDown. E assim, eu sei que a WWE vai empurrar a Jade. Eu tenho plena consciência disso. Mas, cara, eu não consigo ver a WWE empurrando a Jade Cargill como se fosse um Goldberg por muito tempo. Porque, cara, é muito talento. É muito talento de lutadoras, tanto no Raw quanto no SmackDown, pra você jogar fora desse jeito. Entendeu? Vai entulhar todo mundo no cenário de duplas só pra que a Jade Cargill não tenha oponente. Cara, 1 hora isso vai ter que acabar. E eu espero que seja Bianca Belair a pessoa a tirar o título dela. Eu só espero que não seja Bianca Belair e Jade Cargill se enfrentando 500 mil vezes pelo título do SmackDown, que nem foi esse ano com Tiffany Stratton e a Jade Cargill e a Nia Jax. Aquilo ali foi desesperador. Agora vamos falar um pouquinho sobre o NXT, né, aproveitando essa ponte, dessa colocação sobre a possibilidade de talentos do NXT finalmente subirem para o main roster, e vamos falar um pouquinho do NXT Deadline, que foi um showzaço, e vamos falar de alguns talentos lá. Luciano César, ele traz um comentário sobre o Devon Evans, né, aquele famoso cara que parece que tem mola nas pernas. Ele diz o seguinte: bom dia, titio. Vou te falar uma coisa, acho que o Devon vai furar a fila e subir antes de uma galera. A WWE tem testado ele em tudo que é situação. Vamos lá. O Devon Evans vai subir? Vai. Vai subir pra... Isso aí é favas contadas. Ele vai subir 1 hora pra WWE, pro main roster. Vai ser em 2026? Não sei. Não sei. Por quê? Porque eu acho que a WWE vai colocar o Devon Evans pra ser a face da NXT em 2026. Eu acho que o Devon ele vai carregar a companhia em 2026 da forma como o Oba Femi carregou a companhia em 2025. Se a gente for observar a trajetória do Oba Femi, o Oba Femi ganhou o título da NXT no New Year's Evil e ele carregou a companhia durante todo o ano de 2025. Tá? Chegou a ter esse período que ele perdeu o título pro Rick Saint, mas depois ele ganhou de novo. E agora, justamente, o Oba Femi vai lutar contra o Devon Evans no New Year's Evil em janeiro
de 2026. E aí a pergunta que a gente se faz é: será que a WWE botou o Obafemi como campeão transicional para passar o título pro Devon Evans e o Obafemi subir no Royal Rumble? É possível. Também é possível que a WWE esteja testando as águas do Devon Evans para que ele lá mais para frente ganhe o título e o Obafemi faça aquela transição como campeão da NXT, como já aconteceu no passado com o Kevin Owens. O Kevin Owens ele já subiu para a WWE como campeão da NXT e entrou lá naquele US Open Challenge com o John Cena. Então, é possível, também aconteceu com a Stephanie Vaquer, ela subiu como campeã da NXT, depois perdeu o título. Pode acontecer a mesma coisa com o Obafemi. E além disso, tem outros lutadores surgindo, né? O Trick Williams ainda está na NXT, mas eu acho que ele vai subir para poder ficar com a noiva dele, que é a Lash Legend, no SmackDown. E nós temos também o Tony D'Angelo, que apareceu ali do nada. Eu acho que ele vai ficar ali para fazer fields com o Devon Evans e com o Ricky Saints. E aí eu acho que o Obafemi sobe. A principal prova disso é colocarem o Obafemi frente a frente com o Cody Rhodes. Não tem bump maior do que esse para um talento no NXT ser colocado para fazer uma luta contra o campeão da WWE. Devon Evans vai subir? Vai. Mas ele não vai furar a fila do Obafemi, não. O Obafemi sobe primeiro. E depois do Obafemi, aí eu acho que numa segunda leva, talvez o Trick Williams suba antes do Devon Evans. O Devon Evans deve permanecer como a face da NXT durante 2026. E a minha aposta é que o Devon Evans sobe em 2027. Tá? Essa é a minha aposta. Posso estar enganado, mas essa é a minha aposta. Agora, vamos falar sobre a Kendall Gray. O Thiago trouxe um outro comentário interessante, dessa vez sobre a Kendall Gray, que venceu a Iron Survivor feminina no Deadline. O Devon Evans venceu o Iron Survivor masculino. A Kendall Gray, que é campeã da Evolve e é uma rookie, né? Até pouco tempo atrás, ela nem lutava na WWE. Ele diz o seguinte: esse show foi muito bom, o Deadline. Essa Kendall Gray luta muito, tiozão. Ela parece lutadora antiga, sem firula, rápida. Acho que tem um tesouro vindo da Evolve aí. Fizeram uma entrevista com ela antes da luta bem interessante. Tô com essa esperança dessa menina ser um dos nomes da divisão feminina da NXT. É uma promessa. Cara, eu acho que a Kendall Gray não é mais só uma promessa. Ela é uma realidade. E o fato da WWE ter colocado ela para ganhar o Deadline e não ter colocado, por exemplo, a Jordynne Grace ou a Kelani Jordan, que eram as minhas apostas para vencer nessa luta, me indica que a Kendall Gray é um talento que a WWE vai empurrar até a lua. Ela é uma excelente lutadora, ela tem credenciais muito boas, ela é uma lutadora bem incrível. O movimento dela, o moveset dela é muito bom. Os maneirismos dela durante a luta também são bons. É diferente daquela Kelani Jordan, que parece uma tábua quando ela tá lutando. E, cara, essa menina, ela vai longe. Ela vai longe, tá? O pessoal comentou da luta dela na Evolve contra a Kali Armstrong. Quem puder assistir, assista, para acontecer algumas semanas atrás na Evolve. Depois eu acho que eu vou fazer um react para essa luta, sei lá, eu vou comentar alguma coisa sobre ela. Mas o fato é que essa Kendall Gray, ela é muito boa. Ela demonstrou isso no NXT Deadline, ela fez uma luta muito boa. E eu acho que ela vai ganhar esse campeonato da NXT. Não vai demorar muito não, tá? Eu acho que ela pode ser sim um dos nomes da divisão feminina da NXT, talvez ali junto com uma Blake Monroe da vida, quando a Blake subir do cenário norte-americano para o cenário feminino, do cenário principal da NXT. Eu acho que a Kendall Gray vai ser uma aposta aí que a WWE vai fazer. É um talento bom e tem muito potencial. Vamos ver se a WWE não estraga ela, né? Às vezes os talentos sobem da NXT para a WWE e acabam sendo estragados. Agora nós temos um outro comentário sobre o Iron Survivor, dessa vez do Mad Max, tá? E o Mad Max ele faz um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte: ficou evidente nos combates Iron Survivor a diferença de qualidade entre os rosters masculino e feminino do NXT. Talvez a falta de bons nomes no roster masculino seja o motivo de alguns lutadores não subirem para o main roster e não desfalcar ainda mais uma divisão que está um pouco ruim. Cara, olha só. Eu, sinceramente, achei a luta masculina muito mal escalada. Muito mal escalada. Porque ali, dos talentos que estavam no ringue, quem eu vejo mais potencial são o Devon Evans, o Leon Slater, mas o Leon Slater é baixo, isso é um grande problema, e o Joe Hendry, mas o Joe Hendry ele precisa ficar um pouco melhor de forma física.
Ele tá um pouquinho cheinho, tá um pouco fora de forma, tá? O Dion Lennox eu acho genérico demais. Genérico demais, cara. Olha, mas meu Deus do céu, como eu acho genérico esse cara. E o Miles Bourne, cara, não me convence. Ele pode ter algum talento ali no ringue, mas ele não me convence. Então, assim, a impressão que eu tive foi que essa luta foi mal escalada. Por exemplo, o Trick Williams podia estar nela. Eles fizeram o Trick Williams perder pro Miles Bourne, entendeu? Eles podiam ter botado o Josh Briggs nessa luta. Eu acho que teria sido mais interessante, apesar que estaria todo mundo mandando ele ir embora. Mas eu acho que teria sido mais interessante. Eu acho que foi mal escalada e principalmente assim, os talentos que estavam nela não agregavam tanto assim, sabe? O Obafemi e o Rick Saint estavam metidos numa field, né? Eu até achava que o Obafemi ia entrar nessa luta, mas ele acabou se envolvendo aí na field com o Rick Sainz e ganhou o campeonato da NXT. Então, assim, a luta acabou pecando um pouco, né, na qualidade, porque realmente o talento feminino da NXT é muito superior ao masculino, isso é inegável. Agora, uma hora eles vão ter que subir com essa galera. Eles não podem ficar mantendo os caras bons da NXT na NXT, porque se tirarem, não vai ter gente boa ali. Então, eles têm que contratar. Se o talento lá não tá legal, o masculino, eles vão ter que contratar. Entendeu? Ou então, eles vão ter que começar a subir com uma galera boa da Evolve, né? Porque a Evolve tem uns talentos bons. Sean Legacy é um cara bom, Jackson Drake é um cara bom, Swipe Right são dois meninos bons. De repente vai ter que subir com essa galera. Entendeu? Sobe do Evolve pra NXT com essa galera aí, pra que eles possam mostrar talento e a galera que é ruim, meu irmão, manda embora. Entendeu? Se a galera é ruim, manda embora. Então eu acho que eles têm que fazer isso, mas eles têm que subir, cara. Eles têm que subir com o Bafemi, eles têm que subir com o Trick Williams, eles têm que subir com o Joe Hendry, eles têm que subir com o Javon Evans. Talvez eles tenham que subir com o Leon Slater. Cara, tem uma renca de gente pra subir do cenário masculino também. Mas. E eu subiria até com Rank and Tank no cenário de duplas, tá? Mas, assim, a galera. O cenário feminino, cara, deve ter umas 10 ali que daria pra subir tranquilamente pro main roster, tá? Esse é o nível da qualidade da divisão feminina da NXT. Agora o Pedro Lucas ele vai trazer um comentário sobre a história do main event ali, né, do título da NXT. Ele vai dizer o seguinte: eu acredito que a história contada no NXT é Javon Evans vencer o Obafemi. Se ele ganhasse de outro, não elevaria tanto ele. Mas acho que isso ocorrer em janeiro seria um erro. Manteria a field para isso terminar no Extended Delivery e depois subir o Oba para o main roster. Cara, a única diferença do que eu escolheria fazer para o que você falou seria o momento da subida do Obafemi. Porque eu acho que a WWE tem que aproveitar o hype dessa luta dele contra o Cody Rhodes e subir com ele imediatamente. Eu acho que este é o momento. Eles têm que fazer a luta. O Obafemi certamente vai perder pro Cody Rhodes. Mas eu acho que ele já, sei lá, na semana seguinte ou 2 semanas depois, no máximo, ele já tinha que aparecer destruindo alguém no main roster e já subindo imediatamente. Na minha opinião, ele já tinha que, inclusive, já ir para um campeonato secundário. Ou ele aniquila com o Dragunov no SmackDown, e aí a gente teria um Obafemi e Dragunov que seria animal no SmackDown, ou ele simplesmente pulverizava com o Dominic Mysterio e partia para o campeonato intercontinental no Raw. Eu acho que esse é o nível do talento e do hype e da aura do Obafemi. Eu acho que ele tem que fazer isso, se tornar um campeão duplo, e aí sim, ele continuar voltando no NXT, lutando, defendendo o título, e perder o campeonato da NXT só no Stand and Deliver, que é o show que acontece antes da WrestleMania. Aí sim, aí eu acho que o booking ficaria perfeito. O Obafemi, ele tem aura, ele tem talento para ser um double champion e manter os dois campeonatos por um tempo até finalmente entregar o título. E eu até faria com que ele perdesse esse título numa luta de múltiplos homens, para que ele não tomasse a decisão final. Tá? Eu faria, sei lá, uma luta de escadas com 6 lutadores, uma luta Fatal 4-Way, alguma coisa para que o Obafemi não tomasse a decisão para perder o título. Que alguma outra pessoa tomasse o pinfall, que alguma outra pessoa tomasse o título do alto das escadas, e isso liberava o Obafemi para seguir a vida no main roster. Pelo menos assim que eu acho que a gente conseguiria bucar ele legal. O Pedro, ele vai fazer alguma comentário sobre o Obafemi. Ele vai trazer um comentário bem polêmico, tá? Que eu achei que eu deveria comentar aqui. Ele diz o seguinte: eu gosto do Obafemi, mas na minha opinião ele deveria mudar o finalizador. O finalizador dele é um powerbomb, tá?
Não que seja ruim, mas está meio banalizado. Igual o Super Kick. Todos sabem fazer. Já tem Gunther, que usa o Powerbomb como finalizador. Acho que eles deveriam adaptar outro golpe final para o Oba, igual fizeram com Damian Priest, quando ele tinha aquele finalizador parecido com o Crossroads. Rapidamente perceberam isso e mudaram. Cara, olha só. Eu entendo você quando você fala que o Powerbomb tá batido. Eu entendo. Você já viu o Powerbomb do Oba? Sim. Você já prestou atenção no impacto da coisa? O Oba Fame, quando ele manda o Powerbomb, consegue praticamente mover o ringue de tão forte que é. E nesse deadline, ele aplicou uma versão modificada dele, que foi o Sirap Powerbomb, elevando o lutador no alto como se fosse o Last Ride do Undertaker. Quando o Undertaker subia o adversário pelo calção, o Oba Fame levantou segurando no tronco do Ricky Saints, levantando ele e depois dropando ele no chão com o Sirap Powerbomb. Cara, o finalizador dele é tão absurdo de impactante que traz uma aura completamente diferente pro Powerbomb. Você pode ter os lutadores fazendo Powerbomb, tem esse aqui faz o Powerbomb, aquele ali faz o Powerbomb. Mas o Oba Fame não faz o Powerbomb, ele faz o Fall from Grace, que é uma coisa de outro mundo. Eu particularmente adorei e adoro o Powerbomb do Oba Fame e eu acho que ele deveria para sempre utilizar a versão de Sirap levantando o lutador lá em cima. Quase que um pop-up Powerbomb, só que um pop-up Powerbomb com ele sentando com o adversário. Cara, esse Powerbomb é animal. Eu acho que vai elevar muito o Oba Fame, porque ele tem força, cara. Cara, vocês têm noção que ele tem força pra fazer isso com o Bronson Reed da vida? Que pesa 150 quilos. E o Oba Fame provavelmente conseguiria fazer esse Powerbomb no Bronson Reed com facilidade. É por isso que o Oba tem que, na verdade, manter esse golpe. Por causa de que ele tem a força e a qualidade pra transformar esse golpe numa arma que ninguém mais no roster, nem mesmo o Gunther, consegue fazer. E agora, por fim, nós temos aquele comentário que sempre dá assim, faz a gente se irritar, faz a gente chiar, faz a gente berrar. Mas, cara, esse comentário me trouxe um sorriso no rosto, sabe? E é por isso que eu vou terminar o vídeo de hoje com ele. O nosso queridíssimo Yuri disse: Demis querendo aposentar o Cena, e nós só queremos saber quem vai aposentar o Demis, que poderia ser esse ano também. Ai, que Deus te ouça, meu amigo. Que Deus te ouça, Yuri, porque o Demis no ringue é intancável. Eu quero mais que ele se aposente, que ele seja aposentado facilmente. Nada de jornada de aposentadoria. Simplesmente faz que nem o JBL. Perdeu uma luta na WrestleMania, se irritou e falou que ele estava desistindo e ele nunca mais voltou pro ringue. Que seja esse o final do Demis, eu não vou me importar nem um pouquinho. Falou, galera? Muito obrigado pela sua audiência. Desde já eu agradeço a todos por estar aqui conosco. Vocês sabem que muito do que eu falo é brincadeira, né, gente? Menos o do Demis, eu não gosto dele. Mas enfim, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu agradeço a tudo que vocês têm feito pelo nosso canal. Estamos lá com quase 9 mil inscritos. Eu conto com a sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, é de graça, gente. Não vai te fazer mal, nem vai te morder. E além disso, não deixe de fazer todas as outras coisas que a gente pede para você fazer para ajudar o nosso canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho para receber as notificações, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Não deixe de assistir e maratonar os nossos conteúdos. Hoje à noite, live do Monday Night Raw aqui no nosso canal a partir de 8h30 da noite. Eu conto com a sua presença. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.